mais que um livro. Um mapa para sua identidade masculina. Descubra seu arquétipo. A Bíblia dos Arquétipos. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos aqui no canal. Valeu pela participação mais uma vez, tamo junto. Então eu vou falar para vocês aqui a minha opinião sobre esse assunto, essa tragédia, esse crime, essa polêmica que está repercutindo muito. Alguns estão aparecendo nos vídeos recentes pedindo a minha opinião. Então hoje eu vou gravar esse vídeo, sexta-feira 13, cara. Agora que eu reparei. Hoje é sexta-feira, né? Dia 13, meu calendário tá marcando aqui. Se tiver certo, sexta-feira 13, cara. Que tragédia que chocou o país inteiro, né? Acho que qualquer pessoa que lê o texto, a carta, vê as imagens, vai se sentir mal com o que houve. Vai embrulhar o seu estômago. E isso que aconteceu, eu vou ser muito franco e direto, eu vou usar uma matéria aqui como contexto, mas nessa introdução eu já queria inicialmente dizer para vocês que não é surpreendente para nós ou para aquilo que nós falamos no conteúdo. De acordo com a interpretação psicológica do que eu falo no meu canal, a gente chama isso de maneira didática e para ficar bem fácil de explicar, de Blue Pill Rage. Né? E o que seria Blue Pill Rage? De que a hipergamia nesse aspecto, nesse ponto, não se importa. Que a hipergamia seria a estratégia sexual feminina, diferente do que muitos chamam de talvez poligamia ou hipogamia, que é a estratégia sexual masculina. E isso é comum. Então a gente explica isso aqui para você ter anticorpos. Claro que a diferença entre, é uma vacina, que é outra coisa que ele dizia, por isso que a RP salva vidas. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então sim, isso aqui pode deixar o cara mais envenenado. Claro que pode. A gente tem vários exemplos. Não vou ser desonesto aqui. Né? Que seria o que a gente chama de rage pill. Tá? Mas muitas vezes pode servir para o cara ele ser mais consciente, ser mais frio, indiferente, calculista. Justamente que tem a ver com o que eu já prescrevi aqui no meu canal, eu já falei a respeito, sobre principalmente não só a explicação, que é você entender, você ter esses anticorpos, mas como você lida com isso, que é sobre a habilidade de sair fora. Mas para você ter a habilidade de sair fora, você tem que ter anticorpos. Você tem que entender, você tem que estar preparado para a situação também de uma maneira material, lógica. Para você não sair por baixo, senão você vai aceitar, ou você vai ignorar o máximo que você pode. Porque você não quer perder isso que você alavancou tanto, que você investiu, que você acreditou tanto, que você depositou toda a sua expectativa de vida, cara, de ser humano naquilo. Se você perder, cara, você morre por dentro. Para você ter a habilidade de sair fora de um casamento, por exemplo, cara, imagina um cara que tem filho que está investido sem considerar a questão material. Que ele vai perder tudo ali, mediante um adultério, que ele vai pedir um divórcio, vai pagar pensão. Às vezes a mulher vai usufruir desse dinheiro, dependendo da posição financeira do cara, para ter outro cara, às vezes, que vai morar na casa dele, porque às vezes o homem tem que sair de casa. Então você entende que é uma situação que ela foge do controle do que você pode controlar mentalmente? Então entra esse aspecto também material que a gente fala a respeito de leis, principalmente nesse caso. E esse tipo de situação é um exemplo disso que eu já falei. Vocês não dão. Esse país vocês não dão, vocês não oferecem, não temos um bode expiatório para os homens. Mas aí se eu falo, eles são tão canalhas, cara, que eles falam que eu tô querendo passar pano. Então não adianta você falar, eles não querem ajudar. Cara, se o cara ele é traído, ele vê, ainda mais, sabe o que vocês querem fazer? Vocês querem revogar a lei de alienação parental, vocês querem triplicar a aposta. Aí, realmente, o cara vai casar, o cara tem que ser louco para casar nessa configuração. Por causa que o problema é o divórcio, 16 anos depois. Que é a média. 50% antes dos 10, os outros 50% mais ou menos esse número, tá? Até a média antigamente era 16 anos que durava um casamento, hoje é 13,5. Mas é isso. 50% menos de 10, outros 50% até 16 que os divórcios acontecem. O cara não acredita. Já estou 16 anos aqui. Mas a hipergamia não se importa, cara. É aí que provavelmente o amortecedor vai estourar, já está desgastado. 16 anos. Porque a vontade de trair, irmão, ela está sempre ali. As pessoas normalmente elas só seguram. Elas resistem. Por que a pessoa trai? Porque ela não aguentou resistir mais. Não é do nada que ela começou a sentir tesão por outra pessoa, irmão. Que eu falo assim, eu pego pesado para vocês criarem anticorpos, para entrar na cabeça de vocês entenderem. Ela não começou a sentir tesão por outra pessoa do nada. Não. Com essa pessoa agora ela só parou de resistir. Porque o que faz a pessoa resistir, perceba que eu estou falando a pessoa aqui. Porque isso não é exclusivo da mulher. É da natureza humana. Porque o que faz a pessoa resistir é o quê? São os princípios, os costumes e a moral.
perto da natureza do ser humano, feminina nesse caso, é irrisório. Não dá pra competir. Aí quando você fala, os caras querem fazer chacota, mas é o que eu falei, cara, é o ano da colheita. Os caras falam que querem fazer chacota, você foi muito traído, você foi muito corno. Cara, então tá bom, então vamos ver agora, a partir de agora, quando você não tiver mais nenhuma lei, e você estiver numa situação dessa, e você passar por algo parecido, aí você vai lembrar de... Tudo bem, agora você não lembra. Você vai lembrar no divórcio. Agora você não lembra, agora você dá risada, beleza. Eles estão boicotando completamente qualquer coisa que você pode ter pro homem. Nem na lei você não pode ter conteúdo mais. Lei de misoginia tá aí. Vocês acham que a gente tá errado? Aproveita então, pô. É o cara que ele é consciente para as construções sociais de gênero feminina, sobre o que é ser uma mulher, que é um direcionamento ético, como eu já falei pra vocês. Cara, mas ele ignora, ele é inconsciente para a natureza feminina nesse caso. Ele não sabe nada, como esse cara vai dizer nessa carta. Eu não poderia imaginar. Cara, como que você não poderia imaginar? O que a gente sempre falou, que eu sempre falei aqui, o que eu falei mais uma vez, que é justamente algo para você já ter na sua cabeça internalizado isso. Para que você não precise imaginar, porque você já sabe. Você já sabe que isso existe. No caso dele, não. Ele nem poderia imaginar. Nunca imaginou que isso ia acontecer. E aí esse cara ele não tem a menor noção sobre a natureza do sexo feminino, que é ambivalente, não é uma construção moral e ética, isso é a construção social da mulher. E aí ele cria essa imagem na cabeça dele que é falsa sobre quem ela é. Da onde que ele tirou isso? Claro, né, rapaziada? Ninguém nasce sabendo, então foram coisas que ele assimilou, né? Ele assimilou que a sociedade distribui, oferece, que a sociedade ensina, melhor dizendo, para nós, sobre como são as pessoas, sobre como são e quem são as mulheres, quem são, como são os homens, como tratar. Que eu não estou dizendo, por isso que eu falo, o conteúdo não é revolucionário, diferente do feminismo, que é destruir essas construções, não. Nós só queremos que as coisas existam, que elas são importantes, que as coisas existam simultaneamente. A natureza feminina e masculina ela é ambivalente. O homem e a mulher é ético, é virtude. Macho e fêmea é ambivalente. E aí, irmão, a natureza não se importa com esses freios, não se importa com amor, com filho, com família, com provedor, quanto você pagou, o que você fez, o que você ajudou, como você ama ela, anos de casamento, não se importa. Porque a mulher pode trair o cara, já falei 1 milhão de vezes, a mulher pode trair o cara, ela pode levar seus filhos, você vai pagar pensão. Às vezes ela fica na sua casa, o outro cara tá com ela ainda na sua casa, você vai ser obrigado a ver seus filhos se divertindo com ele, ou convivendo com ele, enquanto ela sai de cara limpa, você sai como corno, ainda tem que pagar por isso, ainda toma um prejuízo do caralho, e tem que pagar. Não dá, cara. Depois vocês não entendem porque os caras falam que casamento não vale a pena. O problema não é o casamento, o problema é o divórcio. Quando eu fui pro debate, eu tava voltando no Uber, eu falei pra vocês sobre a história desse cara. Aconteceu a mesma coisa com ele. Ele ia fazer a mesma coisa também. Não com o filho, mas contra ele. Ele ia fazer a mesma coisa. Mas ele não fez. Mas ele pensou em fazer. Ele falou, não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque ele foi traído. O amante era um policial, nesse caso. E, cara, a mulher levou a filha, ficou com a filha, foi morar com o cara, não sei se na casa dele, não sei aonde, divorciou. E o cara virou o pai postiço dela, porra. Entendeu? O cara que comeu a esposa dele virou o pai postiço da filha dele. E a mulher não deixava, alienava a criança, não deixava ele ver a filha, mano. E uma vez ele foi cobrar, foi insistir pra ver, o policial deu um tapa na cara dele e falou, se você voltar aqui, você vai apanhar, vai ser pior. Apontou a arma pra ele, falou, ele contou pra mim, o cara do Uber, contou pra mim que o policial apontou a arma pra ele. Hoje tá normal, depois de muitos anos, a menina entendeu, tá mais velha, hoje ele convive com ela, visita. Mas e na época? Que é outro ponto, passa. Sim, difícil começar a escrever, mas tudo tem um fim. E chegou o nosso, hoje chegou o nosso. Infelizmente, tentei sempre esses 15 anos de minha família manter a melhor harmonia e respeito possível. Mas hoje chegou um limite do improvável. Minha esposa sai de tal cidade para São Paulo para encontrar uma pessoa. Dias aqui difícil. Ela diferente há alguns dias. E onde veio a desconfiança. Mas nunca imaginava que iria fazer isso. Foi o que eu falei, cara, não imaginava. Nunca imaginava que isso fosse acontecer, cara. Cara, você tá louco, cara. Nunca imaginava que isso fosse acontecer. Semana passada, era muito pequeno, ainda falei como sempre. Se não estivermos bem, entendi. Vamos manter o respeito e falar antes. Se entendi. Se não estivermos bem, vamos conversar antes de alguém fazer alguma merda.
mas não ouviu, preferiu fazer isso hoje. Triste. Partimos eu e meus meninos que agora são anjos que infelizmente vieram comigo. A todos digo que eu nunca pensei nisso. Foi hoje. Todos sabem como sou... O cara não consegue nem escrever. Como sou intenso e verdadeiro e não iria conseguir viver mais com essas lembranças. Consegue. Tudo cicatriza, cara. Demora, ia demorar muito tempo. O que foi que aconteceu com esse cara? Hoje ele tá de boa. Mas imagina que ele não passou. Você quer passar por isso? É por isso que eu tô falando, velho. 16 anos depois, cara. 10, 20? Não dá, velho. Não dá. Não dá. Entendeu? Tudo bem, você tá aqui hoje, tá legal, casamento de 10 anos, tá, não sei o que lá, esses caras da pílula vermelha são tudo frustrados. Cara, 10, 15, 20 anos depois você toma uma dessa, irmão, vai doer pra caralho. Ai, tudo acaba. Desse jeito? Onde você conta só com a... Você só pode contar se a mulher tem red flag ou não. Você só pode contar com a palavra dela, irmão. Só pode contar que ela não vai fazer nada pra te prejudicar, porra. Se der ruim. Esse é o problema. Eu sei que muitas mulheres não prejudicam os caras no divórcio, às vezes são traídas e saem numa boa. Mas eu tô falando, e se? Você não tem nada, você não tem um bode expiatório, traição não é crime, adultério não é crime, ou não tem uma consequência legal, cível pelo menos. Você não tem nada, cara. Você não tem nenhum suporte pra te apoiar em caso de falência, num divórcio, falência afetiva eu tô falando principalmente. Falência afetiva, você não tem nenhum suporte para te apoiar. As mulheres têm. A Maria da Penha é uma lista infinita de suportes. Você não tem nenhum suporte, cara. Quando o cara toma uma falência, você investe numa moeda, você estuda mercado para quê? Para você ter suporte. Para que os caras compram cursos? Para você ter um suporte na hora de investir, cara. Que é o que a gente tenta fazer aqui na medida do possível da mentalidade. Né? No âmbito extrajudicial, digamos assim, que nós fazemos aqui. Tentar dar um suporte para os caras, mas tirou isso, você não tem nenhum suporte. Os caras vão cair a queda livre, irmão. A queda livre. Vuf, se cair, não tem nada aqui. Opa, parou aqui. Parou aqui. Que no caso do cara. Se acontecer, pode acontecer como no caso do cara, é queda livre. É liquidado. É liquidado. Imagina você tem tudo investido numa ação durante anos. 30, 20, 10, 15, não sei. Da dia pra noite você é liquidado. Você confiava naquilo 100%, cara. Há 15 anos suas ações, seu patrimônio, tudo que você tem tá apoiado num único ativo. E você tá ali sossegado há anos, cara. Pô, já tô de boa, cara. Né? Já até me acostumei. Não tem por que se preocupar. 10 anos que está lá, 14, 15, 15 anos que está ali, irmão. No 16º ano você é liquidado. Tudo aquilo que você investiu para um caralho vai abaixo de zero, mano. 16 anos de investimento. Você é liquidado. Caralho, o que adiantou, velho? O que adiantou essa porra, tá ligado? Mano, o que adiantou tudo que eu construí, tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei durante 16 anos? O que adiantou? Se do dia pra noite eu perdi tudo. Não, mas você aproveitou, mas você não sei o quê. Caralho, e agora? O que eu faço daqui pra frente? Como eu falo, cara, tem sim como, sabe, você se levantar, tem. Só que quanto maior é a cicatriz, maior é a dor, e maior é o trauma e a cicatriz e mais tempo vai demorar para cicatrizar, e maior vai ser a cicatriz que você vai carregar. Mas sim, passa. Você vai superar sim, não vou conseguir superar isso, viver. Cara, você vai conseguir conviver com essas lembranças um dia, cara. Você vai. Vai demorar pra caralho, cara, mas você vai conseguir sim, cara. A minha família, pai e mãe, agradeço por tudo sempre. Gratidão. Dione e tal. É um desabafo dele aqui, tá? Eu não quero ler até o final porque causa muito mal-estar. Eu acho que a mensagem que eu queria entregar pra vocês principalmente foi essa. Que eu não quero superestimar também, cara, o conteúdo. Depende do intérprete. Depende de quem você tá consumindo. Tá? Que a RP, ela é um conceito, ok. Ela é um conceito, é uma abstração, mas só pessoas podem abstrair. Só intérpretes podem abstrair alguma coisa. Então você depende dos intérpretes. Tá? E eu não posso falar por todos. Intérpretes. Eu posso falar por mim. E o que eu estou dizendo são coisas que eu já falei antes. Não é novidade para quem me segue e me acompanha. Eu já expliquei exatamente assim. A hipergamia não se importa. Mas esse é o ponto. Enquanto vocês não tiverem, cara, algum bode expiatório para o homem, numa situação como essa, de traição, porque esses são os casos
que mais geram moradores de rua, falência financeira e falência moral, familiar, como esse exemplo. Relacionamento, as pesquisas demonstram. A maioria dos moradores de rua, relacionamento. Falência familiar, divórcio. A maioria dos canceladores de própria vida, você sabe do que eu estou falando? Falência em relacionamento, falência afetiva, falência moral, falência familiar e financeira. São os dois principais motivos que causam os maiores exemplos de traumas que homens sofrem que nós conhecemos, que são os moradores de rua e os caras que atentam contra a própria vida. E em terceiro lugar, os que agridem, cometem violência contra terceiros. Ele cometeu contra os filhos, o cara comete contra o amante ou contra as mulheres. A violência acontece da mesma forma, pode ser contra ele, pode ser contra outros e ele no final, pode ser só contra uma pessoa, mas a violência acontece. Na maioria das vezes é isso, cara, traição. Vocês não têm nada para lidar com isso, nada. Vocês reclamam tanto de violência que os homens cometem por causa de traição, ciúmes, vocês só usam isso para ficar botando culpa em pílula vermelha e produtor de conteúdo que não tem nada a ver. Tentando desmoralizar seus adversários políticos. Que é o puro suco da desonestidade intelectual. Só para conseguir chegar mais perto dos objetivos revolucionários que eles almejam, né? Mas atacar a fonte do problema, propor uma solução eficiente, eu não vejo ninguém falar, velho. Não vejo ninguém falar. Ninguém fala. Assim, de lá eu digo de lá, não daqui. Entendeu? Já falei 1 milhão de vezes, cara. Por exemplo, uma proposta básica é o adultério ter alguma responsabilidade civil, multa pelo menos que seja. Mas nunca eles vão aceitar um negócio desse, cara. Que daí é pra cadeia pros dois, não é só pra um. Indenização. Pô, o dano moral que comete, cara. Um cara que faz isso daí, o cara tem a prova, ele filmou. Cara, o negócio é o seguinte, tá aqui a prova nesse processo aqui do que aconteceu. Cara, a mulher, ela perde vários privilégios aí de guarda, de não sei o quê, dos filhos e tal. Isso pode interferir na pensão. O cara vai ter que pagar uma indenização fodida. A mulher vai perder uma parte também. Você coloca lá, cara, ó, adultério, certo? Na divisão de bens, a pessoa pode perder entre 10% a 20% no patrimônio. Então, no exemplo como esse, na hora de dividir, vamos supor que você já comeu parcial, o cara fica com 60%, a mulher fica com 40%, ou vice-versa. Na hora do divórcio, lá, se você tem prova, você tem vídeo, cara, como nesse exemplo, você tem mensagem, que eu sei que não é comum, mas também não é raro de você ter. Não é raro. Você pode até valorizar o trabalho dos detetives. Estou falando, serve para os dois, para homem e para mulher. Eu já falei sobre essa proposta, eu acho inteligente, cara. Inviável. E não só isso. Não só multas, como você tem uma consequência. Você averba na certidão de casamento, no divórcio, divórcio, qual o motivo? Adultério, tal, tá aqui. Então, sempre quando essa pessoa for casar, for fazer alguma coisa, quem vê a certidão lá, puxar um processo, vai ver, cara, essa pessoa ela fez isso aqui, pode entrar no processo e ver lá todos os vídeos, cara. Olha o que ela fez, ela era casada, ela traiu, olha tudo que ela fez. Vai atrapalhar muito pra essa pessoa casar de novo e ela vai pensar 10 vezes antes de fazer uma merda dessa, que ela sabe das consequências. Mas se a gente não tem consequência, ela vai pensar em qual? Em quê? Isso é só um exemplo de uma alternativa que eu acho extremamente viável, que não é sexista. Nunca vi ninguém pensar em algo semelhante e falar a respeito disso. É uma tragédia lamentável, eu não quero pensar muito a respeito disso. Peço desculpa também se eu ofendi alguém da família, se eu ofendi alguma pessoa. Nenhuma palavra vai ser o suficiente para confortar. Então não adianta eu querer ficar aqui também esticando o chiclete, porque nada que eu disser vai melhorar alguma coisa. Não vai. Mas eu dei registrado aqui os meus sentimentos. Tá bom? Obrigado a todos, valeu e até mais. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o renascimento, a nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo.